Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Essa famosa frase de reflexão, ela é de um filósofo chamado Bergbrand. Ansiedade é uma das tantas cargas que o pecado trouxe para a vida do homem. E nós vivemos tempos em que o peso da ansiedade parece ser cada vez maior na vida das pessoas. São muitos os que buscam tratamento para a ansiedade. Médicos, psicólogos, terapeutas, medicações, filosofias, formas de se trabalhar contra este mal que existe dentro da nossa sociedade. Mas não há como negar que a ansiedade faz parte do dia a dia do ser humano. Eu vejo o Bernardo, o meu filho. Muitas vezes ele está ansioso para que as expectativas que ele tem possam se concretizar o mais rápido possível. Pai, falta muito para o meu aniversário? Pai, falta muito para o dia das crianças? Pai, vamos jogar videogame? Poxa, filho, o pai não pode agora, o pai está aqui no escritório trabalhando, eu tenho que terminar o meu serviço. Para, pai, vamos lá jogar, eu quero jogar videogame agora. Assim, logicamente, na sua pequena idade, ele não entende ainda muitas coisas, mas ele já demonstra o quanto a ansiedade é presente na vida das pessoas. E mesmo tão pequeno, ele fica ali, ele espera que eu possa concluir o meu trabalho, mas ele fica dentro do escritório, andando de um lado para o outro, esperando eu terminar, para que a sua ansiedade seja saciada. E não apenas o meu filho. A gente sabe que todas as crianças sempre ficam ansiosas com alguma data especial ou então por poder saciar essa vontade de brincar. E depois elas passam uma certa fase e chegam na adolescência, e eu penso que talvez essa possa ser a fase com a maior ansiedade na vida do ser humano. Ansiedade em poder dirigir, ansiedade em dar o primeiro beijo, ansiedade em ter independência, em talvez começar o primeiro emprego. E aí o adolescente também amadurece e na fase adulta também não é diferente. A gente tem ansiedade pelo dia do casamento, a gente tem ansiedade no dia do nascimento do primeiro filho, se vamos comprar um imóvel, um carro, adquirir algum bem, e por aí vai. A ansiedade sempre está presente na vida de todos e ela vai tomando conta, pois muitas vezes a ansiedade ela também não espera o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Nós queremos que tudo aconteça de forma rápida, conforme o nosso próprio querer. E é por isso que Jesus trata desse assunto de forma tão especial na leitura do Evangelho de hoje. É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida ela é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. A ansiedade ela não vai mudar o curso da nossa vida. Como diz aquela linguagem mais antiga da Bíblia, nem mesmo um côvado, que equivale mais ou menos a uns 2 palmos. O plano de Deus para o nosso viver depende dele, não de nós. As coisas na nossa vida darão certo de acordo com a vontade do Senhor, não de acordo com a nossa vontade. Nós nada faremos se Deus não o quiser. E aí, ao olharmos para o texto bíblico, na passagem anterior à leitura do Evangelho de hoje, nós vemos um episódio onde Jesus ele reprova a avareza, ou seja, depositar a sua vida nas coisas do mundo. E no versículo 13, lá diz que um certo homem pede para Jesus ordenar que o seu irmão reparta a herança com ele. E Cristo lhe dá uma resposta excepcional no versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não ponha sua ansiedade nisso. E então, na sequência, Jesus ele alerta os seus discípulos para nunca também se entregarem para a ansiedade da vida terrena. E Jesus ele dá um belo exemplo ao dizer, olha, não fiquem ansiosos, olhem os corvos. Jesus aponta um animal que para os judeus era um animal imundo. Nós temos essa regra estabelecida lá em Levítico, no capítulo 11, do versículo 13 a 15. Lá no Antigo Testamento, conforme a versão Almeida atualizada da Bíblia, o texto diz: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação, todo corvo segundo a sua espécie. Então Jesus usa este animal que era imundo, era um animal que deveria ser evitado pelos judeus para dar um bom exemplo. Ele diz, olha, até mesmo os corvos que não plantam, não colhem, não têm despensas e nem celeiros são cuidados por Deus, quanto mais os seus filhos.
Não fiquem ansiosos. Olhem os lírios do campo. Essas flores não têm capacidade de fiar e de tecer finas e bonitas roupas, mas ainda assim são mais belas do que a mais bela roupa do rei Salomão, a mais bela roupa que ele já pôde comprar com seu dinheiro e vestir. Se as flores que estão no campo e amanhã elas são queimadas, elas recebem essa atenção especial do nosso bom Deus, quanto mais os seus filhos, mesmo que eles possuam uma pequena fé. E Jesus ele conclui dizendo que a nossa função não é a de ansiar por termos mais e mais coisas aqui neste mundo. Afinal de contas, aqui as coisas se corroem e também podem aguçar a cobiça de alguém outro que acabará roubando aquilo que nós temos. Mas como cristãos, nós devemos buscar o reino de Deus antes de tudo, na certeza de que Deus não irá deixar faltar nada para nós. E por fim, Jesus ele conclui o texto dizendo: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E este é um grande alerta para nós lutarmos contra a nossa velha natureza. O velho homem que existe em nós e que é cheio de avareza e que se apega ao dinheiro, se apega aos bens, se apega aos benefícios para satisfazer a sua vida aqui neste mundo. E se você acha que isso é o mais importante na sua vida, cuidado, porque Jesus ele está te alertando a buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Ele te alerta a colocar a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Ele te alerta a servir a este Deus que te dá perdão, vida e salvação. Mas se nós olharmos atentamente um pouquinho mais adiante no texto do Evangelho, nós vamos também ver Jesus falando sobre como é importante nós termos então um outro tipo de ansiedade. Uma ansiedade boa, uma ansiedade que ela tem que estar no cristão. A ansiedade da volta de Cristo triunfante, descendo sobre as nuvens em poder e glória para nos levar para o reino celestial. A ansiedade que deve fazer o cristão vigiar durante a sua vida para não se encontrar pecador e sem o arrependimento no momento da volta de Jesus. A ansiedade que nos jogará sempre no reflexo do amor de Deus por nós. A ansiedade que levará o cristão a unir as suas mãos e buscar a Deus em oração. A ansiedade que deve sempre ser com as coisas do céu, não com as coisas daqui, não com comer, não com beber, não com se vestir. Não devemos nos preocupar com o que podemos fazer com aquele dinheiro que nós deixamos de ofertar para o trabalho da igreja. Poxa, eu poderia ter ofertado à minha congregação, mas eu preferi usar esse dinheiro para alguma outra coisa. Eu me preocupei com isso. Eu me preocupei talvez em não ir ao culto porque eu tinha uma outra tarefa, uma outra programação que talvez fosse mais importante para mim naquele momento. Eu não me preocupei em viver uma vida de comunhão com os meus irmãos porque talvez outras pessoas que fazem parte do meu relacionamento, mas não são pessoas que têm a verdadeira fé, têm coisas mais importantes a me oferecer. Eu não me preocupei. E às vezes, essa falta de ansiedade nas coisas de Deus é o grande perigo. Nós precisamos sim nos preocupar e ter ansiedade para as coisas de Deus, de estarmos verdadeiramente preparados para a volta de Jesus. E Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe os sofrimentos que nós passamos. Deus conhece as angústias e ansiedades que nós temos na nossa vida humana, porque Deus se fez homem. Deus em Jesus Cristo habitou entre nós e sentiu em seu coração tudo aquilo que nós também sentimos em nosso coração. Deus sabe o quanto o ser humano ele tem esse sentimento de avareza e ele quer se apegar às coisas que o mundo pode oferecer. Ele quer os seus bens e o seu dinheiro para lhe dar conforto e segurança para viver a vida que o mundo quer. Deus sabe de tudo isso. E é por isso que Ele nos diz, olha, para essas coisas, para as preocupações que você tem no mundo com relação a tudo isso, não fiquem ansiosos. Não pensem em comida, em bebida, em vestimentas, em bens, em agradar as pessoas, em receber aquilo que o mundo pode te oferecer. Não, isso não. Isso não deve ser a sua ansiedade. A sua ansiedade deve estar na confiança de que o seu Deus é um Pai amoroso. Um Pai que sempre vai te dar todo o necessário para a tua vida. E para lutar contra estas ansiedades da vida, é preciso que você guarde a palavra e se alimente nessa palavra constantemente para que a sua fé esteja firme e verdadeira. Queremos um remédio para a ansiedade nesse mundo? Com certeza todos queremos. Mas o grande remédio não é químico, não é consulta com médicos, terapeutas, psicólogos.
O grande remédio, Deus ele nos dá para vencermos essas ansiedades. É pela fé que nós somos aconchegados na paz de Cristo, e é somente por meio dessa paz que nós encontramos resposta para a nossa ansiedade. É na paz de Deus que nós confiamos no Senhor. É na paz de Deus que o Senhor vai então saciar todas as ansiedades dessa vida e vai nos dar a verdadeira e boa ansiedade de aguardar as coisas do céu. Vamos nos firmar na fé, vamos nos firmar na palavra, vamos lembrar que no Senhor nós temos essa segurança e que o grande amor do nosso Pai possa guardar nossos corações e mentes hoje e sempre nessa grande verdade. Amém.